Boa noite, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, que a luz do Divino Mestre possa iluminar o nosso orador da noite e que os benfeitores espirituais do Grupo de Assistência Fraterna possam se fazer presentes nesta reunião pública das terças-feiras. Eu convido a todos para fecharem os seus olhos para o mundo que nos cerca, para conversarmos com o meigo Rabi da Galileia. Fechemos os nossos olhos. Conversemos com Jesus. Jesus, bom e amado Mestre, nosso querido amigo de todas as horas certas e incertas, nós reverenciamos a tua figura neste instante, a tua benevolência que nos abençoa a cada manhã os nossos passos, para prosseguirmos na seara com passos firmes e cabeça erguida. Abençoai, Mestre amado, todos que aqui se fazem presentes, e também aqueles que não puderam comparecer, e que estarão conosco posteriormente em nosso canal do YouTube. Que todas as famílias aqui representadas recebam a vossa luz, a vossa paz e o vosso amor incondicional. E na certeza da presença entre nós da equipe de Bezerra de Menezes, de Francisco de Assis e de Maria Dolores, responsáveis pelo nosso grupo de assistência fraterna, nós declaramos abertos mais uma reunião pública da nossa instituição, com a prece que o anjo saudou Maria. Ave Maria, cheia de todas as graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Senhora, entre todas as mulheres deste mundo, pois bendito foi o fruto do vosso ventre, nasceu nosso amado Mestre Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós que somos grandes pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a pátria espiritual e por toda a eternidade. Sê conosco, Senhora, hoje, agora, amanhã e sempre. E neste instante, antes de abrirmos e passarmos a palavra para o nosso orador da noite, o doutor Gilberto, que bondosamente sempre comparece às nossas reuniões, trazendo a sua palavra amiga, sua palavra esclarecedora. Nós queremos, neste instante, fazermos a leitura da passagem do Evangelho, que será comentada posteriormente pelo doutor Gilberto. Então, vamos lá. Nós iremos ler agora do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Inciso 10, abre aspas, o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá a quem muito se tiver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem se haja confiado mais coisas. Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Então, com muita alegria neste instante, nós passamos a palavra ao nosso querido orador, palestrante dessa noite, doutor Gilberto Matos Filho. A palavra é sua, doutor Gilberto. O som está na altura boa? Tá? Parece que eu estou sem o retorno, mas tudo bem. Então, qualquer dúvida na conexão, você me avisa, por favor.
gente depende da internet, né? Não tem jeito. Graças a Deus nós temos a internet. Essa passagem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, de muitos os chamados e poucos os escolhidos, que é o capítulo 18, já vem mais no final do capítulo do Evangelho. Kardec foi colocando os capítulos de uma sequência muito lógica, e ele deixa esse logo depois do capítulo 17, né? Sede perfeitos. Então, Kardec foi apresentando a doutrina espírita, foi falando dos bem-aventurados dos aflitos, dos pobres de espírito, os que têm puro coração. Então, Kardec vai apresentando a doutrina espírita como um evangelho revivido, um evangelho traduzido pelos espíritos de uma forma que nós entendamos mais fácil. E depois de vários e vários passagens, capítulos colocados pelos espíritos, Kardec escolhe esse assim, realmente aquele que vai atingir a paz no mundo espiritual. Ele, que depois de tudo que já falou, ele falou agora, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E ele vem traduzir essa passagem que é emblemática de Jesus, é preocupante, porque vem falar de uma cobrança, né? De uma justiça dura, do festim de núpcias, que fala que quem tiver sem o traje de núpcias vai ser colocado do lado de fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Na porta estreita, que Jesus fala que larga é a porta da perdição. Então, Jesus usava figuras muito fortes na época da Galileia, principalmente no embate que tinha com os fariseus e com todos aqueles que ainda não entendiam a sua mensagem de amor. Porque Jesus, sendo uma mensagem de amor, ele não tinha como também trazer mensagens adocicadas, ele tinha que ser duro, firme, com mensagens firmes para um povo ainda rude, que teve que falar por parábolas, por histórias, trazendo mensagens do dia a dia, figuras comezinhas no dia a dia de pescadores, de cobradores de impostos, de soldados, num povo dominado por Roma, e num povo sob o domínio psicológico, religioso do judaísmo tradicional, em que os fariseus tinham mão de ferro com proibições, com todas as proibições e tradições judaicas que enjaulavam, que prendiam a mente das pessoas apenas em céu e inferno, em proibições, em tradições muito terrenas. E Jesus traz essas mensagens fortes porque ele veio trazer a mensagem de um novo céu, de um novo paraíso, de uma nova recompensa pela vida. Quando ele coloca todas essas mensagens fortes, ele coloca: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Porque aí o fariseu pergunta: quer dizer que nós somos cegos? Ele fala: sim, vocês estão cegos. Cegos para a vida. Quer dizer, se chamar um fariseu, que era o doutor de toda a doutrina filosófica e religiosa da época, os fariseus que tinham o poder sobre as escrituras, chamá-lo de cego é uma ofensa. Mas eu queria palavras fortes para trazer aquilo. Olha, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque tinha ainda essa visão de que no céu, ou no pós-mortem, ou no plano espiritual, que não falava em plano espiritual na época, haveria, entre aspas, um julgamento. E que seriam mais absolvidos, provavelmente, essa palavra talvez seja um pouco mais forte, ou que teriam penas mais brandas, aqueles que não enxergassem, ou que eram ignorantes, e que não erraram por querer, que não erraram contra Deus, sem a vontade, assim, por ignorância, não por maldade. Então, tinha ainda, e Jesus não tinha como, naquela época, vir falar de consciência espiritual, de padrão espiritual, porque nem de vidas sucessivas ele falava claramente, porque não ia ter, não entraria no coração das pessoas, não entraria no coração de quem ouvisse que as tradições não eram importantes. Porque quando ele fala isso, aquele judeu que podia ser ruim pra caramba, que podia ser egoísta ao extremo,
aquele judeu que podia ser avarento, mas que podia ser ruim com os empregados, com a mulher, com os filhos, ou então, assim, com o esposo. Mas se ele conhecesse todas as escrituras, se ele fosse um fariseu, um judeu, mesmo que fosse um fariseu, que seguisse as escrituras, ele teria o reino dos céus. Aí José falou, olha, quem muito foi dado, muito será cobrado. Quem muito conhece, muito vai ser cobrado. E Jesus, então, vem tirar que não adiantava todo esse conhecimento, mas que sim adiantava era a prática da bondade. Então, Jesus veio tirar da cabeça dos fariseus e da época do povo, nós naquela época, a ideia de uma cobrança baseada em conhecimento e em poder, que era conhecimento era poder naquela época, e ele traz a mensagem de novo de que o que bastava é os mais humildes, os mais carentes, mas aqueles que realmente não tivessem erros, que eles chamavam de pecado, é que entrariam no reino do céu ou que teriam um julgamento mais brando. Quando ele coloca muito será cobrado, ele também fala que existem graus de cobrança diferentes. Então, Jesus começa a tirar a ideia já de uma forma subliminar de céu e inferno, ou morreu, o céu e inferno, não tinha dois meio termo, né? Quando ele fala muito será cobrado, ele começa a colocar já uma graduação que existiria no plano pós-morte em relação a culpas e a conhecimentos. Ele já começa subliminarmente colocar a mensagem de que isso ia depender do estágio espiritual de cada um, ou do estágio de bondade de cada um, ou do estágio de maldade de cada um. Então, essa é a mensagem dessa figura. E ele fala, foi muito te dado, teve poder, teve condição de ser rico, teve condição de ter camelos, de ter fortuna, de ter casas, de terrenos, de ter escravos, como na época tinha, muito será cobrado. Ele coloca um peso sobre a riqueza. Ele coloca um peso sobre o orgulho, que era o grande dominador da época no judaísmo, é o orgulho. Tão orgulhosos que não aceitaram Jesus como Salvador, porque pregava a humildade. Então, Jesus já põe um peso sobre o orgulho. Eu tenho orgulho de tudo que eu tenho. Mas vai ser cobrado muito sobre isso. Então, passa a ter um acréscimo de responsabilidade sobre o bem e sobre o conhecimento. Passou-se o tempo e chega a doutrina espírita agora no capítulo 18, que Kardec traz para a gente de uma forma jamais traduzida. E ele coloca que os espíritos vêm colocar nesse capítulo 18, na explicação dos espíritos, essa passagem que está em Lucas, que isso seria mais fácil entender agora com a passagem dos espíritos, que vem trazer um conhecimento diferente. Mas ele fala que, mesmo que os espíritos não possam trazer de uma forma muito clara, a manifestação dos espíritos, a manifestação da verdade, existe em todos os povos. Porque vamos supor, os muçulmanos não conhecem Jesus. Será que só os muçulmanos vão ter um julgamento mais pesado que os cristãos? Ou só os cristãos serão julgados, entre aspas? Porque o Evangelho fala que a lei de Deus, a lei divina, está escrita na consciência de todo mundo. Todo mundo, de uma forma mais ou menor consciente, sabe o que é certo ou errado. E que os Espíritos se manifestam de certas formas, trazendo a vontade de Deus, as leis divinas, para todos os povos, porque senão os cristãos seriam beneficiados e Deus seria injusto. Então, ele traz que essa mensagem é assim, lá nos muçulmanos, nos hinduístas, nos budistas, todo aquele que teve mais condição de ter acesso de uma forma mais limpa, às leis divinas, que teve mais oportunidade de se instruir, de discernir entre o bem e o mal, para ele, a visão no plano espiritual dos seus erros será diferente, independente de ser cristão ou não. Isso é uma passagem interessante desse capítulo. E ele fala muito dos médiuns. E parece que esse capítulo, Kardec colocou bem direcionado aos espíritas. E aí a gente vem para o centro espírita e escuta assim, ser espírita é muito difícil. Porque você já sabe o certo, você tem que fazer o certo. Espírita não tem muita desculpa no plano espiritual. A gente escuta muito isso, né, pessoal? Vocês estão de centro espírita, você deve escutar. Eu escutei já, mas desculpa você não vai ter do outro lado, você é espírita. A gente tem essa ideia. Ele mesmo fala em relação aos médiuns, que muitas vezes escrevem a própria sentença com as mãos ou falam, né? Então,
o doutrina espírita me fala isso, o livro Evangelho, muito direcionado àqueles espíritos em que desenvolvem o legado mediúnico e muitas vezes não põem em prática aquilo que escreve, ou que traz em psicofonia, ou que fala em palestras, que palestra também, para mim, é um ato mediúnico. Ele traz para a gente, agora, que desde que Kardec trouxe, nós que nos vestimos da doutrina espírita, que colocamos um crachá de espírita, e que professamos para todo mundo que somos espíritas, que acreditamos numa sobrevida do espírito, que acreditamos que, de acordo com nossa vida, da lei da ação e reação, vamos ter um plano espiritual maior, de mais brandura ou mais pesado, que vamos ter reencarnações mais ou menos dolorosas, não nos será desculpa de ter errarmos por ignorância, principalmente aqueles que trabalham na doutrina espírita. Quando Kardec traz essa mensagem, Kardec estava apresentando também a doutrina espírita e ainda trazia a visão de uma cobrança no plano espiritual, de uma cobrança em que os espíritos chegariam do outro lado e iam estar diante de suas provas e de como se fosse. Ele não configura a figura de um juiz, mas como um juiz consciencial, uma figura de espíritos protetores que iam nos cobrar, ou de espíritos obsessores, ou nossos inimigos, entre aspas, os irmãos mais que nós nos harmonizamos, queriam jogar na nossa cara os nossos defeitos e falar: tu não é espírita? Erraste como eu erro também? Você não falou na palestra que não era para ser egoísta, você foi egoísta? Então, ele vem colocar Kardec, que não agora a figura de um céu e de um inferno, e de um Deus sentado no poltrona, julgando, separando a direita e a esquerda, como se separa o joio do trigo. Ele vem trazer, o Kardec, a figura de que eu vou chegar no plano espiritual de acordo com as minhas obras e que não teria mais, para mim agora, a desculpa do desconhecimento. Porque se chega, vamos supor, um irmão que professa uma religião evangélica, que trabalha mal, que não é caridoso, que não é bondoso, que não é cristão como deveria ser, mas que se arrepende verdadeiramente, acha que vai chegar no outro plano e acabou, que Jesus vai salvá-lo com o seu arrependimento. Então, se arrependeu? Então você tem uma grande parte para reconstruir sua caminhada, mas você tem um monte de gente que você agrediu, que você vai ter que se rever. Ele falou: mas eu não sabia disso, eu achava que era só arrepender. Estou dando uma figura bem comezinha. Kardec fala: olha, o espírita não tem essa desculpa, mas não a figura de um juiz. Acho que a gente precisa tirar definitivamente a figura de cobrança, de vai ser cobrado, vai ser impugnado uma sentença maior. Os espíritos vão falar: agora você vai ter que reencarnar, não está tão mais difícil. Eu acho que nós estamos numa fase da doutrina espírita, depois de tanta mensagem, de tanto livro, de uma mensagem maravilhosa, libertadora de Emmanuel, através de André Luiz, de Chico, de todos os livros de André Luiz, de um livro de André Luiz, como Obreiros da Vida Eterna, que mostra o desencarne de acordo, não com a sua crença. Obreiros da Vida Eterna, André Luiz mostra o desencarne de pessoas evangélicas, espíritas, católicos e ateus, ele pega os quatro, e de acordo com o grau espiritual, mesmo que não fosse espírita, de acordo com o jeito de proceder. Obreiros da Vida Eterna é muito isso. Então, agora, nós vamos ter que entender Jesus falando que a quem muito foi dada a oportunidade, ou seja, aquele que tem a oportunidade nessa vida de entrar em contato com o cristianismo e principalmente com doutrinas libertadoras do egoísmo, que nós, perante a nossa consciência, eu vou estar mais nu diante da minha consciência. Eu não vou poder mais olhar para ele e falar: mas Gilberto, você não sabia? Eu vou falar: não, Gilberto, eu sabia, mas eu não consegui vencer a mim mesmo. Eu não consegui vencer as minhas más tendências. Como diz Kardec, que o verdadeiro cristão, o espírita, aquele que se esforça diuturnamente para vencer a si mesmo as suas más tendências, porque eu as tenho e a doutrina espírita ajuda que eu veja essas tendências e faça o diagnóstico correto. Quando ele estimula a prática da caridade, fora da caridade, uma salvação. Ou seja, desculpe, fora da prática do bem, você não vai esmerilar as suas virtudes, você não vai se tornar uma pessoa melhor, você não vai reconhecer as suas tendências se você não for uma pessoa boa. Nenhuma pessoa boa, nenhum espírito bondoso consegue ver a dor do outro e não se movimentar em frente a outro. Isso é uma máscara. A prática da caridade faz cair as nossas máscaras.
Então, Kardec nos dá isso. Então, agora eu tenho que pensar aqui. Quando eu desencarnar, eu vou chegar de frente de mim mesmo, como André Luiz de Nosso Lar, que era ele frente a ele mesmo, né? Eu frente à minha consciência, fala, Gilberto, o que fizeste da sua reencarnação? Você nasceu no berço espírita, teve pai espírita, avô maravilhoso, que foi seu guia da vida inteira, que te apresentou a doutrina espírita com exemplo de vida, uma mãe que é um exemplo de doutrina espírita a vida inteira, irmãos, uma esposa maravilhosa, filhos, oportunidade, teve medicina como profissão, para oportunidade de trabalhar bem. O que fizeste da tua vida? Continuas egoísta? Continuas avarento? Trabalhou tanto com a dor, com a tristeza, com a pobreza de outras pessoas e não se tornou uma pessoa mais sensível? Seu coração não se moveu em frente a outro? Então, perdeste a oportunidade. Provavelmente, terás outra oportunidade reencarnatória. Mas tem alguns que estão na fila para ter essa mesma oportunidade de reencarnação que você teve. Que eles ainda não tiveram. Então, agora você vai ter que esperar um pouco, ou vai ter que esperar deixar outros, porque a fila é muito grande para voltar, para ter essa experiência que você teve, com todo esse conhecimento, e desperdiçou, porque não teve a força de vontade de se lapidar com todo o ensinamento espírita que teve cristão. E aí o meu espírito, no nível de consciência que ele vai estar, ele não vai ter condição de falar a quem rogar? A Jesus, a Deus? Sim, mas por mais que eu ore, o meu estágio espiritual é o que eu conquistei na minha evolução. E eu vou ter que baixar a cabeça e falar, sim, eu vou ter que esperar, eu vou ter que me preparar mais, para que eu tenha outra oportunidade que eu desperdicei. E eu quero citar, para entender isso, não sobre julgamentos, mas sobre a oportunidade que se desperdiça, que eu acho que essa palestra é muito um livro que eu acho que é basilar da doutrina espírita, que é Voltei, do irmão Jacó. Voltei do irmão Jacó, para mim, é um livro básico, como deveria ser colocado um livro básico a ser estudado nos livros dos centros espíritas. O irmão Jacó, que foi Frederico Figner, que foi diretor da Federação Espírita Brasileira muitos anos, durante 40 anos foi doutrinador de centro espírita, fazia obsessão, foi um grande trabalhador da doutrina espírita. E ele falava que combinou com os seus próximos que quando ele desencarnasse, logo ele viria escrever como foi o seu desencarne, isso encarnado, e como foi a passagem, o que era do outro lado. E ele tinha em si ainda a ideia de um julgamento, que ele seria, falava, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, quando vai ser minha próxima reencarnação, para eu fazer aquilo que eu não fiz direito. Ele desencarnou o espírita praticante com essa ideia. E quando chega do outro lado, cadê a luz? Quando ele chega do outro lado, cadê a sacola de realizações? Quando ele chega do outro lado, não tem juiz, ninguém lhe cobra nada, ninguém lhe aponta o dedo, ninguém lhe fala nada. Apenas Bezerra de Menezes, que foi o seu... Olha, Bezerra de Menezes vai receber ele, com a sua filha Marta, e Andrade, o seu mentor do Centro Espírita, que sempre trabalhou como nós trabalhamos, o recebe com grande dificuldade, fica tempo, tem uma desencarnação difícil, dolorosa, complicada, e a sua ida ao velório é complicado, está no meio de todos os outros comuns, com assistência de Bezerra de Menezes. Olha só, não era qualquer coisa. É levado com um grupo por uma ponte, porque não dava conta de volitar, a não ser uma senhorinha, professorinha primária lá, com a luz imensa, que fez um trabalho humilde, desconhecido, num cantinho da cidade, é recebida com louvor, com a luz que irradiava do tórax, e que chega a dar inveja nele, e ele é repreendido por Marta Bezerra de Menezes. E Frederico, vai para o plano espiritual, sempre esperando esse julgamento que foi muito dado a ele, o que seria cobrado por tanto que ele soube. Mas ele tinha muitas realizações. Mas aí ele fala, certa hora, depois de muito, ele falou, olha, vai ter que trabalhar, porque você trabalhou para acender muita luz nos outros, mas não acendeste a própria luz. Ou seja, teve um trabalho maravilhoso, com muito mérito, mas ele não trabalhou a sua personalidade, a sua intimidade. A doutrina espírita não foi capaz de transformar, deixá-lo realmente com mais compaixão, com mais humilde,
E aparou menos as arestas que poderia ter aparado, apesar de muita conquista que teve. E ele vai, depois de 200 dias trabalhando, ele pede para trabalhar, ele vai para trabalhar, volta para a escola, ele que era um diretor da FEB, para a escola para aprender a trabalhar os trabalhos mais rudes, e no contato dos espíritos mais rudes, chega uma certa hora que ele está em frente a com os padres, que figura de padres, que o cobravam, ele consegue fazer uma autoiluminação, que ele pede perdão e ele entende que ele não era maior que ninguém, que ele estava do mesmo tamanho, e nessa hora ele consegue acender a sua luz, que ele tinha vergonha de não ter luz enquanto os outros tinham. Os trabalhadores do seu centro, que não eram os seus amigos do seu centro, lá que diziam que eu esperava, eram mais luminosos que ele, que era o presidente do tempo, porque ele não fez autoiluminação. E ele sabia tudo, a ele foi muito dado, mas ninguém lhe apontou o dedo. Então, quem cobrou de Jacó, de Frederico? Ninguém. Bittencourt Sampaio, todos os outros, apenas colocavam de uma forma muito clara que precisava trabalhar, precisava merilar. Nunca ninguém lhe apontou o dedo. Marto, Bezerra de Menezes, só o estimularam a estudar de novo, a recomeçar seu trabalho no plano espiritual. E nesse momento em que ele se humilha, que ele se transforma realmente no verdadeiro cristão amoroso, ele consegue brilhar a sua luz. Então, Voltei é muito exemplo do que a doutrina espírita nos ensina em relação a muito chamar. Quem muito será dado, muito será cobrado. Quem nos cobra é a nossa consciência. Quem nos cobra são as oportunidades que nós vamos ter na nossa programação, e muitas vezes queremos uma outra oportunidade, mas teremos que esperar um pouco mais, se nós a desperdiçarmos conscientemente, entre aspas, conscientemente. No plano espiritual não existe mágica. O que eu sou, eu sou. O que eu conquisto, eu conquisto. O que eu desperdiço, eu desperdiço. Nós temos, através dos ensinos espíritas, da lei de ação e reação, através dos conceitos cristãos muito claros, hoje trazidos por toda a literatura espírita, por toda essa enxurrada maravilhosa de palestras que nós temos. Ontem o Fernando fez uma palestra maravilhosa no grupo aqui do Aldeia, sobre suicídio. Sim, quem ouviu a palestra do Fernando ontem, sim, bebeu de luz, de entendimento da vida, do sentido da vida. Semana passada, o Sandro fez uma palestra maravilhosa. Então, nós temos... Se pegar o de volta, a gente vê o exemplo de iluminação na sua vida. Então, todo dia, nós temos a oportunidade de pegar os conceitos espíritas e realmente colocarmos dentro de nós, nos esmerilarmos, trabalharmos diuturnamente, porque nós somos dados muita oportunidade através do conhecimento. Todos nós não podemos, ninguém de nós hoje em dia pode falar que não foi ofertado. Muitas vezes, o espírito não consegue alcançar aquilo que lhe é colocado. Muitas vezes, por situação encarnatória, por posição do espírito, ele não consegue assimilar a sua... Não, mas tudo lhe é ofertado. E ele consegue assimilar tudo aquilo que está previsto, que ele consiga assimilar com o seu esforço próprio. Então, a gente, enquanto espírita, tem que agradecer muito a oportunidade de estar aqui. É muita misericórdia, é muita bondade para nós termos reencarnado no seu espírito. É muita bondade, misericórdia divina. Com que a gente acredita que é Deus, é muita misericórdia ter nos deixado reencarnar. Perante dentro, imerso, banhado é uma palavra boa, por um cristianismo maravilhoso. Um cristianismo despido das paixões humanas. O cristianismo trazido, decodificado, traduzido, digitado por mentes iluminadas espirituais que nos trazem de uma forma que não tem dúvida para o nosso proceder. Basta que tenhamos a força de vontade de fazer as mudanças, porque nós tivemos a misericórdia de nascer e de estarmos convivendo, ou sim, então, entramos durante a nossa vida nessa oportunidade maravilhosa de estarmos numa reencarnação maravilhosa e ainda por cima com os conceitos cristãos traduzidos por esses irmãos maravilhosos e ofertados no nosso dia a dia para que possamos enfrentar as nossas dores, os nossos tropeços,
sem paixões e sem revolta. Porque o espírita, verdadeiramente, o verdadeiro espírita, aquele que absorveu esse conhecimento que me foi dado, tem que tomar muito cuidado com a revolta perante as dores. As dores virão, o aprendizado vai virar, mas se eu me revoltar, eu estou desperdiçando todo o ensinamento espírita que nos coloca, que eu estou passando aquilo que eu construí com as minhas próprias mãos e meus próprios pés, com meus próprias ações, com os meus próprios sentimentos e pensamentos. Sabendo disso, eu vou enfrentar minhas dores com mais dignidade, com mais altruísmo, com mais vontade, com mais alegria. Não vou me revoltar contra Deus, porque Deus apenas ampara e aceita as nossas ações. Não vou me revoltar e vou sempre pedir que Deus me dê força para enfrentar aquilo que vier para a minha vida. Porque a doutrina espírita me esclareceu isso, colocou isso dentro de mim, no meu dia a dia. Então, agradeçamos a oportunidade maravilhosa que estamos tendo de estarmos vivendo essa oportunidade única, banhados por essa doutrina de luz, que é a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, trazido por Kardec e por todos os seus seguidores, os seus irmãos que deram continuidade a esse trabalho que todos nós somos responsáveis por fazer. Agradeço a oportunidade, Laudelina. Eu realmente não posso ficar muito tempo mais, porque agora eu começo, hoje, marcar extra, uma plenária do CREMEL, que eu sou conselheiro, e eu tenho que entrar na plenária do CREMEL. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Laudelina, que Deus nos abençoe hoje Nós que agradecemos, doutor Gilberto, a sua mensagem esclarecedora da doutrina espírita. Que Deus possa nos dar novas oportunidades de ouvi-lo em outras ocasiões, outras terças-feiras. Fique à vontade para sair assim que for possível, tá? Que for necessário. E nesse então, instante, eu agradeço, Laudelina. Eu vou Deus saindo, muito obrigado. Sua família, doutor Gilberto. Tá, muito obrigado. Boa noite a todos e mais uma Que vez nesse desculpe ter que instante sair. nós passamos a palavra. A minha conexão está falhando. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, nós Eu agradecemos. passo a palavra agora para a nossa companheira Ana Paula, que fará a nossa meditação e o passe virtual. Boa noite a todos. Eu faço A palavra é sua, Ana Paula. Gratidão. Gratidão. Eu faço o convite para vocês neste instante, que feche os olhos. Vamos fazer uma respiração profunda, inspirar. Prende um pouquinho e solta pela boca. Iniciamos pela inspiração e expiração, que é uma maneira de acalmar todo o nosso corpo físico e ir buscando uma conexão com o nosso Criador. Vamos, neste instante, envolvendo, vamos mentalizando, imaginando uma energia que vai envolvendo todo o nosso corpo da cor rosa. E ela vai criando uma esfera onde nós estamos mergulhadas. É a energia da amorosidade, a energia de Nossa Senhora. E este amor que vai chegando e inundando todo o nosso ser, vamos nesse instante reconhecendo a nossa centelha divina no nosso interior. Entrando em contato com o mais puro que está em nosso ser. Trazendo agora para os nossos sentimentos todos os ensinamentos que tivemos com a palestra de hoje.
vamos abrindo a portinha do nosso corpo emocional, onde sentimos, nos colocando como crianças, simples, buscando continuamente a evolução. Este amor que nos invade nos faz uma conexão com a humildade de compreender que somos irmãos, de compreender a importância de cada familiar, de cada amigo, de cada parente ou amigos no nosso campo profissional que estamos nos relacionando nessa nossa experiência encarnatória. Vamos envolver essas pessoas com amor, sendo gratas, porque é através dessas relações que nós nos reconhecemos. É através dessas relações que percebemos, que sentimos, que pensamos. São essas relações que provocam o melhor em nós e as nossas características do nosso ego. E nos reconhecendo neste instante, com muita humildade, vamos pedindo aos nossos mentores, os nossos amigos que estão no plano espiritual, certos que estamos no nosso caminho do despertar. Vamos agradecendo e vamos, assim como o irmão Jacó, assim como vários outros que retornam à morada do Pai e não encontraram ainda a sua luz interior. Vamos humildemente, tocando o nosso coração, que simbolicamente é todo o nosso amor, vamos pedindo ao nosso Mestre Jesus. Vamos agradecendo ao nosso Criador, vamos agradecendo aos nossos pais, a todos os nossos antepassados, a oportunidade de estarmos nessa experiência encarnatória. E vamos também pedindo que nos intua para buscarmos o caminho em direção à morada do Pai, mais leves, mais amáveis, mais gentis. Melhores como irmãos e melhores como filhos. Envoltos nessa luz amorosa de Nossa Senhora, vamos pedindo aos nossos irmãos, trabalhadores do plano astral da nossa casa, grupo de assistência fraterna, que possam derramar sobre nós o refazimento necessário para reequilibrar os nossos centros de força e os nossos corpos, trazendo a paz, a harmonia, o equilíbrio e a alegria de estar na vida. Pedimos também neste instante para todos os nossos familiares, que eles possam também entrar em contato com a sua essência, buscando a cada dia se reconhecer como filho de Deus. Obrigada, Mestre querido, por todas as oportunidades que nós estamos tendo nessas nossas reuniões do Grupo de Assistência Fraterna Online. Que nós possamos
sermos divulgadores, assumindo a responsabilidade de auxiliar os nossos irmãos, que também, assim como nós, estão passando pelos desafios dessa experiência reencarnatória. Graças te damos, Senhor. E essa energia rosa vai diminuindo, diminuindo, e nós vamos sentindo no nosso coração todo este amor. E assim é. E vamos voltando com gratidão e com nosso coração envolvido neste amor, vamos acompanhando a nossa irmã Laudelina, a nossa oração para finalizar a nossa reunião pública e fluidificar as nossas águas. E assim, queridos irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao final da nossa reunião pública, agradecendo ao Pai Celestial pelas bênçãos recebidas pelo banquete espiritual, mas também ao momento de emitirmos a todos os enfermos que constam em nossas listas de orações diárias e também aos desencarnados, cujos familiares nos solicitam prece e que constam em nossas listas. Que todos possam receber neste instante dos benfeitores espirituais tudo que estiverem necessitando para o seu bem-estar, para estarem em paz e refeitos. E na certeza da bênção divina entre todos os que se encontram enfermos e entre todos aqueles que adentram ao plano espiritual através da morte física, nós encerraremos a nossa reunião pública com a oração intitulada Oração Nossa. Senhor, é chegado o momento em que nosso espírito, cansado das lutas, se debruça em êxtase ante o incomensurável. Senhor, sabemos que somos pequenos, no entanto, o teu poder é tão imenso que a nossa alma se rejubila na tua grandeza. Fazei de nós servos humildes para vos compreender e vos amar. Colocai no nosso peito de rebeldes as soluções dos nossos sentimentos puros, de cordialidade, de fraternidade e de humildade. Senhor, fazei que o silêncio se demore em nós como um consolo e um conforto. Dai compreensão a todas as pessoas que vivem conosco, para que a nossa alma cansada de sofrer busque nos caminhos perenes do amor o abrigo para as nossas emoções. Senhor, sabemos que o mundo nada nos oferece, porém levantai os nossos sentimentos para que busquemos em vós, fonte perene do saber, a solução das nossas caminhadas pelas estradas batidas de compreensões, de lama e de holocausto. Pai Celestial, amparai a nossa consciência para que possamos viver em vós e, sobretudo, Senhor, colocai nela o senso de responsabilidade, mesmo nas adversidades, para que, vivendo e sofrendo neste amálgama de incompreensões, nós possamos vos servir sem sofismas ou equívocos. Senhor, abençoai as águas presentes aos nossos lados, em cada pessoa aqui presente, que lá sejam depositados os remédios que desconhecemos para o bem-estar de todos nós. Que a vossa vontade se faça em nós, Senhor, que a vossa vontade se faça em nós. Que assim seja, que todos estejam bem nesta semana e queremos comunicar que iremos, no mês de outubro, retornar às nossas reuniões presenciais,
Ainda não sabemos se ela será mista ou não, mas avisaremos nos grupos